pessoal, sejam todos bem-vindos ao Classic Edition mais uma vez, sou eu com vocês e neste vídeo vamos voltar a falar de gibi, mas não é qualquer gibi, é um gibi que há tempos eu estava devendo até para mim mesmo, é algo que eu me cobrava, que é um vídeo que eu gostaria de fazer. Vamos falar hoje sobre He-Man e os Mestres do Universo. Na verdade, muitos sabem aqui que é uma franquia que eu adoro, é uma lembrança de infância muito forte, uma lembrança de infância muito importante. Quem foi criança na década de 80 com certeza se lembra da febre que foi He-Man, não apenas pelos brinquedos, pelo desenho animado, mas é exatamente esse ponto que eu queria chegar. Quem conhece He-Man apenas pelo desenho animado da Filmation tem muito a aprender com este material aqui, com este livro aqui. Na verdade, ele não é um livro, ele é uma compilação de várias mini-comics que vinham com os brinquedos originalmente. Só para dar um breve resumo para vocês, He-Man e os Mestres do Universo foi criado originalmente no brinquedo e depois que ele ganhou uma imensa popularidade, ele passou para outras mídias. Lógico também, como ele foi criado como brinquedo, e os criadores da franquia, os criadores da linha lá na Mattel, eles não tinham ainda um desenho animado para veicular, eles não tinham nada para fazer a popularização daquela nova linha. Eles criaram no início para que as crianças soubessem a história dos personagens, para saber quem era do bem, quem era do mal e quais as motivações de cada personagem. Eles colocaram em cada embalagem uma pequena historinha, um gibizinho pequeno, por isso que tem esse nome de mini comics. E estes pequenos gibizinhos, eles contavam a história daqueles personagens, dos Mestres do Universo. Na verdade, essa história da criação dos personagens, da criação da linha de brinquedos, ela é bem longa, bem complexa, bem interessante também. E quem tiver acesso à Netflix, eu recomendo aquela série Brinquedos que Marcam Época, que acho que está com esse nome aqui no Brasil. E lá o terceiro episódio é dedicado à linha do He-Man, dos Mestres do Universo. E tem também um outro documentário na Netflix, que é A Força de Grayskull, a criação de He-Man e os Mestres do Universo. São dois documentários bem interessantes que esmiuçam bem a criação destes personagens aqui. Isso aqui, ela compila todas as mini-comics, porque você começa com as primeiras 4 historinhas, que eram as que vinham com os personagens originalmente, que são inclusive desenhadas pelo Alfredo Alcala, e aí a gente vê o desenvolvimento da própria franquia conforme as histórias avançam. A gente tem aqui todas as mini-comics que foram publicadas nos Estados Unidos, que vieram com os bonecos nos Estados Unidos, na linha hoje em dia chamada Vintage, dos bonecos antigos da década de 80. Temos também todas as mini-comics que vieram com as personagens da linha She-Ra, Princesa do Poder. Temos também quando a Mattel tentou recriar, dar um reboot na sua franquia em 89, com as novas aventuras do He-Man. Também nós temos ali essas mini-comics, e temos também, não as mini-comics que saíram, na verdade, porque nunca chegaram a ver a luz do dia, nunca vieram no brinquedo, na linha de 2002, quando a Mattel tentou ressuscitar a linha novamente, mas nos bonecos não vieram mini-comics, mas elas foram produzidas. Inclusive, a gente tem aqui nomes de renome. Essas de 2002 foram escritas pelo Robert Kirkman, para quem não conhece, é o criador de The Walking Dead. E temos aqui também, por fim, as mini-comics criadas para a linha Masters of the Universe Classics, que foi a releitura das personagens clássicos, só que como colecionáveis para adultos, quando a Mattel recriou essa linha aí em 2008. Não tem todas as mini-comics que vieram com a última linha, com a Classics, porque na ocasião da publicação deste livro, elas ainda não tinham saído. Então até o que tinha saído, até a publicação deste livro, tem aqui. Acho que ficaram, talvez 2, 3 mini-comics de fora. Não era todo boneco da linha Classics que vinha com uma mini-comic.
Mas o que é interessante a gente ver aqui, quando a gente pega no comecinho, nós temos aquele universo primordial de Eternia. O conceito original do He-Man é muito diferente do que hoje em dia está no imaginário popular. Não existe Príncipe Adam, não existe Rei Randor, não existe aquele reino de Eternia. Eternia é um planeta muito parecido com a Era Iboriana. Conta-se que existiu uma grande guerra, talvez o planeta tenha tido grande tecnologia, mas com essa grande guerra tudo se perdeu, esse conhecimento se foi, e a Eternia então é um mundo bárbaro, é muito sombrio. E nós temos He-Man, que nada mais é do que um bárbaro que mora numa floresta, numa vila, lá numa aldeia, e decide sair para enfrentar as forças do mal, a motivação dele. Ao sair, ele encontra a deusa de Eternia, a deusa de Grayskull, que é uma personagem que provavelmente no futuro iria ser adaptada para ser a feiticeira do castelo de Grayskull, e ela dá a ele as suas armas, o seu machado de batalha, o escudo e aquele colete que o He-Man usa. Na verdade, aquele colete que dava habilidades especiais ao He-Man. Na verdade, ele tinha até dois, um que dava super força, o outro que dava invulnerabilidade. Ele trocava conforme a necessidade. E o mote principal dessas primeiras histórias era que quem pudesse entrar no castelo de Grayskull iria adquirir conhecimentos e poderes inimagináveis e tornando-se, enfim, um mestre do universo. Quem queria entrar no castelo era o Esqueleto. Nesta primeira interpretação, ele era um ser extradimensional, uma criatura que tinha vindo de um outro universo, e ele queria adquirir esses conhecimentos do castelo de Grayskull para poder abrir um portal para os outros de sua espécie e poder trazê-los para a Eternia também, para dominarem o planeta, enfim, para causarem o caos lá no planeta. Era a motivação principal dele, abrir um portal para a sua dimensão. E como é que conseguiria-se entrar no castelo de Grayskull? Você teria que reunir as duas metades da espada do poder, da Power Sword, e aí sim você conseguiria ter acesso, você conseguiria abrir o castelo para você poder ter acesso aos seus segredos. Então é nisso que gira as primeiras histórias. O He-Man toma conta, ele tem uma metade da espada, o Esqueleto tem a outra metade. Então o Esqueleto vive sempre tentando adquirir a outra metade para entrar no castelo, e o castelo é protegido pelo He-Man. Então é muito interessante porque a gente vê desde o nascimento dessa linha, ainda bem rústica, bem primordial, muitos conceitos ainda não criados, até o desenvolvimento dela, conforme outros elementos foram sendo adicionados. É muito interessante, é muito legal, desde as primeiras histórias lá na linha Vintage até as últimas, que é da linha Classics. Então todos os elementos que foram adicionados aí, que hoje em dia estão no imaginário popular de todo mundo. Quando você fala He-Man, logicamente todo mundo se lembra principalmente do desenho da Filmation, especialmente aqui no Brasil, que foi como os brasileiros conheceram esses personagens. Algumas dessas histórias chegaram a vir com bonecos na linha quando foi produzida aqui no Brasil pela Estrela. A Estrela chegou a produzir quadrinhos próprios, especialmente na primeira série de figuras, que aí a historinha se baseava mais no desenho da Filmation, mas várias dessas histórias foram aproveitadas pela Estrela. Inclusive tem menção a Brinquedos Estrela aqui neste livro, inclusive porque eles fizeram adaptações em algumas histórias, modificaram capas, a capa da Slave City, né, Cidade dos Escravos, fora o fato de outras curiosidades, porque além das histórias nós temos aqui também entrevistas com criadores, com o pessoal que desenvolveu essas histórias, inclusive para também a efeito de conhecimento, além do Robert Kirkman, outro famoso que nós temos aqui é o Bruce Timm. Se você gosta dos desenhos animados da DC Comics, que começou lá na década de 90 com o Batman Animated, depois para o Superman Animated Series, o Batman do Futuro, a Liga da Justiça Sem Limites, aquele criador, o Bruce Timm, antes de ser famoso por isso, ele criou mini-comics. Inclusive na entrevista aqui tem uma história muito legal, só de certo modo um spoiler, né? Que ele, na verdade, quando ele estava tentando sua carreira, ele ia em convenções de quadrinhos, se não me engano a de San Diego, agora precisava me lembrar, mas eu acho que é de San Diego. E ele levava o seu portfólio, sua arte, né? Ele levava lá, apresentava para as editoras e ninguém se interessava pela arte dele.
Aí em determinado momento ele desanimado, sentado num canto lá na parede, no chão, desanimado com a sua pasta lá, com seus desenhos, alguém da Mattel viu ele lá, desanimadão, e chegou e perguntou: aqui que você está desanimado? Começou a conversar com ele, falou: estou tentando aqui a sorte, deixa eu ver seu material, deixa eu ver seu portfólio. O cara da Mattel gostou da arte dele, e aí chamou: você não quer desenhar pra gente? E aí a primeira oportunidade do Bruce Timm foi com o He-Man e os Mestres do Universo. Então imagina, talvez a gente possa até dizer, se a gente teve todos esses desenhos maravilhosos, todas essas animações fantásticas criadas pelo Bruce Timm, boa parte disso a gente deve ao He-Man, que foi especialmente a primeira chance que o Bruce Timm teve na carreira. Este livro aqui, com essa compilação de todas essas histórias, tem mais de 1.200 páginas e está custando na Amazon, está até com preço promocional, hoje em dia acho que está R$ 108, com frete grátis inclusive. Para o material que eu acho que está bem em conta. É muito quadrinho, gente. Olha o tamanho disso aqui, é um tijolo, é muito pesado, é muita história em quadrinhos isso aqui. O único fator limitante é que ele não está traduzido em português, não tem uma versão brasileira desse livro aqui ainda, ele está todo em inglês. Mas para quem se vira bem, ou pelo menos razoavelmente, com a língua inglesa, tem uma certa familiaridade, ou até quer treinar o seu inglês, é uma grande oportunidade. Inclusive, não esperem também grandes histórias, grandes arcos muito elaborados. Isso aqui era material infanto-juvenil, ele vinha em brinquedo. Mas como, vamos assim dizer, recordatório, como fator nostálgico, como fator para conhecimento inclusive, é um material sem igual. Se você for fã de He-Man e os Mestres do Universo e consegue se virar relativamente bem com o inglês, é um material que você não vai se arrepender de ter adquirido. Bem pessoal, espero que tenham gostado deste nosso vídeo, da gente ter voltado a falar de histórias em quadrinhos aqui de novo, uma recomendação, nem tanto uma análise, um review deste quadrinho aqui, mas uma sugestão, uma recomendação, um vídeo que eu não poderia, como eu falei, deixar de falar, porque é uma franquia que eu gosto demais. Então, agradeço aqueles que nos acompanharam até aqui. Se esta é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, inscreva-se. A gente fala aqui de gibis, a gente fala aqui de videogames, a gente fala aqui de colecionáveis. Então, se você gosta dessas 3 temáticas aí, então aqui é o seu lugar. Seja muito bem-vindo. E aqueles que já são inscritos, não deixe de marcar aí o joinha que nos ajuda. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!